Pensar num DVD da história de Pouso Alegre, produzida pelo museu, poderia ser fácil, mas pensar em traduzir a história do povo de Pouso Alegre, pensada, montada, filmada por aqueles profissionais que trabalham no Museu de História Tuani Toledo, para nós é algo inimaginável. Impressionante a importância disso para a história e a memória do povo de Pouso Alegre. Então, quando pensamos em fazer esse projeto, não é para nós, não é para o nosso tempo, é para aqueles que virão depois de nós. E é para nós uma alegria, uma responsabilidade e uma honra mostrar tudo isso que significa a história do povo de Pouso Alegre, que se traduz aqui, nesse museu histórico. Então, damos para você hoje a oportunidade de assistir um DVD com imagem de histórias do povo e da construção de Pouso Alegre. Sejam bem-vindos a essa história. E é uma honra para esse presidente dar esse presente para você. Com a criação do povoado do Mandu, por volta de 1795, surge a necessidade de uma assistência religiosa, buscado inicialmente na freguesia de Santana do Sapucaí, atual Silvianópolis, pois na época havia poucos padres na região. Em 1802, é aberta aos fiéis as portas da primeira capela dedicada ao Senhor Bom Jesus, sendo levantada pela fé de seus moradores e benzida pelo padre José de Melo, que por alguns anos permaneceu zelando e animando a fé daquele nascente povoado. Desde 1805, os moradores do Mandu, ou Pouso Alegre, vinham solicitando a criação de uma paróquia para assim se desmembrar de Santana. Em 6 de novembro de 1810, o povoado é elevado à categoria de freguesia, tendo como seu primeiro pároco o padre José Bento Ferreira de Melo. A primeira capela foi demolida em fins de 1849 e no ano seguinte tem início as obras da nova matriz, atrás da antiga, sendo sua construção dirigida pelo coronel José Garcia Machado. A matriz, concluída em 1857, sofreu modificações para sua elevação à catedral no início do século XX, quando foi criada a Diocese de Pouso Alegre. De acordo com o Almanaque de Pouso Alegre de 1900, a catedral era um templo vasto e de sólida construção, sem grandes trabalhos artísticos ou mesmo unidade arquitetônica. Foi feita aos poucos, tendo suas obras interrompidas várias vezes por falta de recursos. O seu interior, porém, era suntuoso, com vastas escadas de madeira, artisticamente trabalhadas, e arcos vistosos e bem acabados, além de um altar central bem ornamentado. Muitas cerimônias e pregações eram realizadas neste templo. Basta lembrar alguns dos oradores e pregadores que por ali passaram: Monsenhor Otaviano Lamaneres e Monsenhor Antônio Furtado de Mendonça. Em 1940, Dom Otávio Chagas de Miranda comunica aos fiéis a resolução de construir uma nova igreja. A última missa na antiga catedral foi celebrada no dia 19 de junho de 1949
ano em que ela começou a ser demolida. Durante a edificação da nova catedral, foram realizadas diversas campanhas e quermesses com o objetivo de arrecadar fundos para as obras. A primeira celebração na igreja, ainda em construção, foi realizada no dia 6 de abril de 1952, sendo presidida pelo Monsenhor Otaviano Lamaneres. No ano seguinte, a catedral recebe a visita do governador de Minas, Juscelino Kubitschek de Oliveira, durante as comemorações do Jubileu Áureo Sacerdotal de Dom Otávio Chagas de Miranda. No período de construção, as atividades religiosas continuaram acontecendo, como missas campais e celebrações dentro do edifício ainda inacabado. No dia 3 de agosto de 1980, sendo bispo Dom José D'Angelo Neto e pároco cônego Benedito Marcílio Magalhães, foi realizada a cerimônia de sagração e bênção da nova catedral totalmente construída. Atualmente, ela tem passado por reformas, recebendo novas tonalidades de cores, destacando assim detalhes que por muitos anos passaram despercebidos. A Catedral de Pouso Alegre, ela é um templo, que já fala catedral, que é a igreja do bispo e onde as outras igrejas estão voltadas, por isso que fala que é a mãe das outras igrejas. E ela é um centro, uma casa de oração, é uma casa da comunhão com Deus. E hoje nós sabemos que para relacionar bem com Deus, a gente precisa também aí de ter um ambiente. Levei 2 anos para pesquisar igrejas afins como o estilo da Catedral de Pouso Alegre. É uma catedral que foi construída na década de 40, foi demolida a primeira igreja que foi construída no século 18, 19, assim, e depois foi destruída e construiu essa no estilo, alguns falam romênico, mas eu acredito mais lombardo-romano por causa da região da Lombardia. E esta catedral, ela pede, pela sua estrutura, cores claras para as pessoas buscar o transcendente dentro da própria igreja. E uma das coisas que nós trabalhamos com essas cores que nós estamos vendo, né? Palha e camurça, que são cores suaves para levar a pessoa no transcendente. E dentro disso, retocar nos detalhes, porque essa catedral, ela é riquíssima de detalhes. Então, por exemplo, os vitrais, que era uma maneira de catequese, e nós temos uma estrutura mais de 40 vitrais que lembra os sacramentos, lembra as partes da missa, os dons do Espírito Santo, Santa Cecília, o rei Davi. Então tem toda essa riqueza dos vitrais, que as molduras eram simples. Então nós trabalhamos com os detalhes das molduras, né? Mostrando por quê. A pessoa, ela entra na catedral, a moldura do vitral tem que levar a pessoa, usando aí do neuromarketing, tem que usar a pessoa a buscar, a ver a catequese que está ensinando os vitrais. Então nós tivemos esta preocupação também. E todo um trabalho de que a luz artificial ela possa bater nos vitrais por fora. E nós vamos trabalhar agora daqui uns meses com o piso, o tratamento do piso, e a luminosidade, ela batendo dentro da igreja, vai ajudar a iluminar. E se a gente quiser ver um modelo, é a Catedral de Buenos Aires, que tem todos esses detalhes, essa preocupação, que o nosso estilo também, alguns detalhes da pintura, nós copiamos de lá. Então foi esse trabalhado.